Nesta aula de hoje, iremos falar sobre teoremas de circuitos elétricos. Primeiro, vamos começar pelo princípio da linearidade. A linearidade é a propriedade de um elemento descrever uma relação linear entre causa e efeito. Essa propriedade é uma combinação da propriedade homogeneidade e da propriedade aditividade. A propriedade homogeneidade requer que, se a entrada, também chamada de excitação do sistema, for multiplicada por uma constante, então a saída, também denominada como resposta desse sistema, deverá ser multiplicada por esta mesma constante. Por exemplo, para um resistor, a lei de Ohm relaciona a entrada I com a saída V. Se a corrente for aumentada por uma constante K, então a tensão aumenta correspondentemente de K. Isto é, se eu tenho V igual a RI e R, e eu vou multiplicar esta corrente por um fator K, eu vou ter K que multiplica IR. Isso vai ser igual a K que multiplica V. E a contrária também é verdadeira. Se eu pego uma tensão de 12 volts e tenho no sistema uma corrente de 1 ampere, se eu dobro esta tensão para 24 volts, a corrente esperada será de 2 amperes. A propriedade aditividade requer que a resposta para a soma de entradas seja a soma das respostas a cada entrada aplicada separadamente. Usando a relação tensão-corrente de um resistor, se eu tenho V1 igual a I1 que multiplica R e V2 igual a I2 que multiplica R, se eu somar I1 mais I2, eu vou resultar em quem? V vai ser igual a I1 mais I2 que multiplica R, porque o R é o mesmo aqui nos dois. Deixei o I1 e I2 em evidência. Isso vai ser igual a I1 que multiplica R mais I2 que multiplica R. Olha, separei aqui, eu tenho exatamente I1 que multiplica R e I2 que multiplica R. Ou seja, eu tenho V1 mais V2. Com isso, o resistor é um elemento linear, pois a relação tensão-corrente satisfaz tanto a propriedade da homogeneidade quanto de aditividade. Então vamos para o exemplo. Para o circuito da figura, determine I0 quando o VS for 12 volts e quando o VS for 24 volts. Então vamos resolver esse circuito aqui ao lado em função de VS. Então vamos lá. Começando pela malha aqui de I1, a primeira coisa que iremos fazer é distribuir as tensões para não ter erro. Então olha, a corrente entrou no positivo, saiu no negativo. Aqui no 4 ohms entrou no positivo, saiu no negativo. Como eu coloquei a corrente no 4 ohms desse jeito aqui, como que fica esta corrente? A corrente ela obrigatoriamente desce, porque ela vai do positivo para o negativo. Então temos I1 no mesmo sentido, menos I2, que é o sentido contrário, pode estar subindo. Fazendo aqui na malha I2, que ela vai no sentido horário, temos positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. Então agora nós podemos começar pela malha I1, no ponto que eu coloquei ali. Então vamos lá, menos 6I1, menos 2I1, menos 4 que multiplica I1 menos I2, menos VS vai ser igual a zero. Deixaremos VS aqui em evidência. Dessa forma, nós obtemos menos 12I mais 4I2, que é I1, menos VS igual a zero. Essa é a nossa primeira equação. Para a segunda equação, iremos analisar a malha 2. Então, aqui em cima temos a malha de I1. Agora temos a malha de I2. Vamos lá. Mais VS, porque vai do menos para o mais. Estou aqui começando no cantinho. Mais 4 que multiplica I1 menos I2, menos 8I2, menos 4I2, mais 3VX, isso é igual a zero. Sabemos aqui que este VX vale quem? A tensão em cima do resistor de 2 ohms, ou seja, duas vezes que multiplica a corrente I1, que é que passa ali. Então, vamos substituir depois o Vx, que vale 2 e 1, são 2. Então, vamos lá. Resolvendo e simplificando, temos 10 e 1, menos 16 e 2, mais Vx igual a zero. Esta é a nossa segunda equação. O que iremos fazer agora é substituir uma equação na outra, ou fazer um sistema, enfim, qualquer método de resolução de equações. Iremos chegar em I1 igual a menos 6I2. Como queremos I2, que é o I0, substituímos e encontramos aqui que I2 vale VS sobre 76. Aqui já podemos ver que o circuito é linear. Por quê? Se eu multiplicar VS por 2, a corrente vai ser multiplicada por 2. Se eu multiplicar VS por 10, a corrente será multiplicada por 10. Assim, se eu utilizar o VS igual
a 12 volts, teremos um I0, que vai ser igual ao I2, que vai ser igual a 12, que divide por 76 amperes. Quando eu utilizo Vs igual a 24 volts, temos um I0, que vai ser igual a I2, que vai ser igual a 24 dividido por 76 amperes. Ou seja, analisando aqui essas equações, temos que foi o dobro. Ou seja, coloquei o dobro de tensão, obterei o dobro de corrente. Logo, o circuito é linear. Agora vamos falar de outro princípio, que é o princípio da superposição. O princípio da superposição afirma que a tensão ou a corrente em um elemento em um circuito linear é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. Isso quer dizer que, se eu tenho um circuito com várias fontes, cada fonte vai ter o seu efeito individual neste circuito. Desta forma, eu consigo fazer análise fonte por fonte e depois somar a atuação de cada uma dessas fontes independentes para ter o resultado final do circuito. O princípio da superposição ajuda a analisar um circuito linear com mais de uma fonte independente, calculando separadamente a contribuição de cada fonte. Entretanto, para aplicar esse princípio, precisamos saber duas coisas. Consideramos uma fonte independente por vez, enquanto todas as demais fontes independentes estão desligadas. Ou seja, é uma por vez, o resto fica desligado. É a contribuição individual de cada fonte. Isso implica em substituir cada fonte de tensão por 0 volts ou um curto-circuito e em cada fonte de corrente por 0 ampere ou um circuito aberto. Desta maneira, obtemos um circuito mais simples, mais fácil de manipular. Então, quando eu for zerar a fonte de tensão, eu substituo por um curto-circuito. Quando eu zero a fonte de corrente, eu coloco um circuito aberto. Por quê? Zero de tensão é um curto-circuito, zero de corrente é um circuito aberto. Já as fontes dependentes são deixadas intactas, pois elas são controladas por variáveis do circuito. Logo, elas têm que estar ali no circuito e cada fonte vai ter um efeito nesta fonte dependente. Ela tem que estar no circuito. Quais são as etapas para a aplicação do princípio da superposição? Eu vou desativar todas as fontes independentes, exceto uma delas. Eu vou encontrar a saída, tensão ou corrente de interesse que eu estou querendo encontrar. Eu vou repetir esta etapa para cada uma das fontes independentes. Se eu tiver 3 fontes, faço 3 vezes. Se eu tiver 2 fontes, faço 2 vezes. Eu vou encontrar a contribuição total, somando algebricamente todas as contribuições em razão das fontes independentes. Então, eu vou somar as contribuições de cada uma dessas fontes. Se tinha 3 fontes, eu resolvi 3 vezes, vou somar essas 3 respostas. Bom, e por aí vai. Vamos para um exemplo. Use o teorema da superposição para encontrar V no circuito da figura. O que nós vamos fazer aqui, então, é fazer o circuito apenas para a primeira fonte de tensão e depois fazer o circuito para a fonte de corrente. Considerando os dois resultados, chamaremos de V1, resultado da fonte de tensão, e V2, o resultado da fonte de corrente. Assim, a resposta V vai ser igual à soma da tensão dado da fonte 1 e dado da fonte 2. Separando, então, as duas fontes, primeiramente temos esta fonte de tensão, onde iremos resolver esta malha aqui. Para I1, nós temos 6 menos 8 I1 menos 4 I1 igual a 0. Isso nos dá um I1 de 0,5 amperes. Logo, V1 vai ser igual a 4I, que é igual a 2 volts. Também poderíamos ter feito aqui o divisor de tensão. Como é que fica o divisor de tensão? V1 vai ser igual à relação de 4 com 8 mais 4, que multiplica a fonte de tensão 6 volts. Só lembrando aqui, por que temos esse divisor de tensão? Porque 6, que é a tensão dividido por 8 mais 4, é justamente a corrente I1. Assim nós obteremos o mesmo resultado aqui que encontramos anteriormente. Agora, para resolver o segundo circuito, iremos fazer o divisor de corrente. Então, o I3, que chamaremos ali, I3, vai ser igual a 8, que divide por 4 mais 8 e multiplica 3 amperes. Vamos lembrar aqui que o divisor de corrente é o contrário, né? Como eu quero a corrente no resistor de 4 ohms, eu vou usar o de 8 ohms. Por quê? Quanto maior a resistência neste resistor aqui, maior vai ser a corrente que passa no resistor de 4 ohms. Então, resolvendo, temos um I3 igual a 2 amperes. Com isso, o V2 vai ser igual a 4 vezes I3,
que vai ser igual a 8 volts. O resultado, que é o V, vai ser igual a V1 mais V2, ou seja, 2 mais 8 volts. Assim, nós temos que a tensão vai ser de 10 volts. Se nós fizermos uma lei de Kirchhoff das correntes, por exemplo, analisando este nó, obteremos o mesmo resultado. É conveniente, em análise de circuitos, sermos capazes de substituir uma fonte de tensão em série com um resistor por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, ou vice-versa. Qualquer uma dessas substituições é conhecida como transformações de fonte. Então, às vezes, eu quero justamente trocar essa fonte de tensão e essa resistência por uma fonte de corrente e uma resistência. Eu posso fazer isso de maneira bem simples. É o processo de transformação de fontes. Então, a transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão Vs em série com um resistor R por uma fonte de corrente IS em paralelo por um resistor R, ou vice-versa. Se as fontes forem desativadas, a resistência equivalente em terminais AB em ambos os circuitos será R. Porque veja, se eu tiro essa fonte de tensão, vai ser um curto-circuito e a resistência equivalente vai ser R. Se eu tiro essa fonte de corrente, vai ser um circuito aberto e a resistência entre esses dois pontos vai ser R. Da mesma forma, quando os terminais AB forem curto-circuitados, a corrente de curto-circuito, fluindo de A para B, é ISC, que é igual a Vs sobre R. Então, se eu faço um curto-circuito aqui, toda a corrente passa entre esses dois pontos e vai ser quem? Vs dividido pela resistência R. Se eu faço um curto-circuito aqui, qual é a corrente que passa aqui? IS. Nada vai passar por essa resistência R. Da mesma forma, quando os terminais AB forem curto-circuitados, a corrente de curto-circuito, fluindo de A para B, é ISC igual a Vs sobre R. No circuito do lado esquerdo, ISC igual a IS para o circuito da direita. Assim, Vs sobre R igual a IS, para que os dois circuitos sejam equivalentes. Portanto, a transformação de fontes requer que Vs seja IS que multiplica R e IS seja Vs que multiplica R. A transformação de fontes também se aplica a fontes dependentes, desde que tratemos adequadamente a variável dependente. Vamos fazer um exemplo. Use transformações de fontes para determinar V0 no circuito da figura. Temos um circuito aqui com duas fontes e alguns resistores. Beleza, o que nós vamos fazer primeiro é redesenhar o circuito, substituindo algumas fontes. A primeira delas vai ser essas duas aqui, essa fonte e esse resistor. Como faremos então? Transformaremos essa fonte de corrente em uma fonte de tensão com uma resistência em série. Então, redesenhando, 3 vezes 4 temos 12. Então a fonte aqui vale 12 volts, com esse sentido que a corrente está para baixo. Eu repito aqui a resistência de 4 ohms e vou repetir todo o resto do circuito. 2 ohms aqui, aqui temos 8 ohms, 3 ohms aqui em cima. E, bom, já que tem essa fonte aqui de 12 volts, ao invés de usar ela, vamos apagar aqui e nós já vamos fazer a conversão desta fonte em fonte de corrente. Como? O 3 vai ficar em paralelo, então aqui eu tenho 3 ohms, e essa fonte de 12 volts vai ser 12 dividido por 3, ou seja, terei uma fonte de 4 amperes sentido para cima, sentido positivo ali da fonte. Aqui temos 4 amperes. Iremos mais uma vez fazer uma redução, mas como agora? Iremos juntar estas duas resistências aqui em uma só. Então nós tiraremos a resistência equivalente em série. E iremos converter estas duas aqui, junto com a fonte de tensão, em uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Então aqui temos 6 ohms, né? 4 mais 2. A fonte de corrente vai ser de quanto? 12 dividido por 6. Então teremos uma fonte de 2 amperes descendo. Então aqui, ó, redesenhando, teremos 2 amperes descendo aqui. Isso em paralelo com uma resistência de 6 ohms. Aqui eu vou repetir a de 8 ohms, que é nosso V0, né? Vou botar mais ou menos aqui. E eu vou ter em paralelo com o 3 ohms e a fonte de 4 amperes subindo aqui. 4 amperes. Agora já consigo resolver este circuito. Como? Eu vou tirar o paralelo de 6 com 3, porque o V0 aqui não é 8 ohms, então vou mexer com ele. E como eu tenho 2 amperes descendo e 4 amperes subindo, pelo princípio ali da superposição, eu daria a mesma coisa que 2 amperes subindo. Então, redesenhando, eu vou ter um resistor de 8 ohms em paralelo com um de 2 ohms, que é o paralelo de 6 com 3. Isso em paralelo com uma fonte de corrente de 2 amperes subindo.
Como que eu vou encontrar então este V0? Eu posso utilizar o divisor de corrente. Então, a corrente que desce aqui, uma corrente I, vai ser I igual à resistência do outro ramo, que é 2, sobre a soma das resistências, 2 mais 8, que multiplica a corrente que passa ali, 2. Logo, esta corrente I vai ser de 0,4 amperes. Então, a corrente que passa no resistor de 8 ohms é de 0,4 amperes. Assim, V0 vai ser igual a 8 vezes essa corrente I, ou seja, 8 vezes 0,4, que vai ser igual a 3,2 volts. Poderíamos também tirar o paralelo entre 2 e 8. Então, 8 paralelo com 2 vai ser igual a produto pela soma. E teríamos aí 1,6 ohms. 1,6 ohms multiplicado por 2 vai ser 3,2, que é a mesma resposta. Vamos para mais um exemplo, só que agora utilizando fontes controladas. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos redesenhar o circuito. Eu vou juntar esta fonte de tensão com esta resistência para uma fonte de corrente em paralelo com essa resistência. Então, eu tenho uma fonte de corrente de 3 amperes em paralelo com 2 ohms. Aqui em cima, eu também irei fazer a conversão de fontes, transformando essa fonte de corrente em fonte de tensão, ou seja, 4 vezes 0,25, terei uma fonte de tensão de Vx. E esse 4 ohms ficará em série. Então, vamos lá redesenhar esse circuito. A fonte de 3 amperes, que eu tinha comentado anteriormente, em paralelo com um resistor de 2 ohms. Isto vai estar em paralelo com o 2 ohms, que é o nosso Vx aqui. E a parte série que eu fiz a conversão, 4 ohms. E a fonte controlada, aqui, Vx. E o final aqui é essa fonte de 18 volts. Iremos agora juntar esses dois resistores, porque estão em paralelo, e iremos converter esta fonte de corrente em uma fonte de tensão em série com o resultado dos dois aqui, desses dois. O resultado disso é 1 ohm. Aí você me pergunta, professor, mas e a parte do Vx? Esse Vx aqui, vejam, ele está entre este ponto e este ponto aqui. O ponto que eu falo é entre esses dois nós. Então, ele continuará sendo entre esses dois nós. Então, vamos lá. Eu tenho agora a fonte que é de tensão de 3 volts em série com 1 ohm, que é o resultado dos dois paralelos. E após esse resistor que eu tenho o Vx. Então, o nosso Vx ele está aqui. Aqui vale Vx. Continuando agora, temos o resistor de 4 ohms, a fonte controlada e a fonte de 18 volts. Como nós iremos resolver aqui? Então, temos esses dois pontos. Primeira coisa, iremos fazer uma malha geral. Vou começar aqui do pontinho, do canto inferior esquerdo aqui. Então, temos 3 volts menos I menos 4I menos Vx menos 18 igual a 0. Quem que é Vx? Eu posso fazer uma malha pequenininha aqui para subir Vx. Então, eu vou ter 3 menos I menos Vx igual a 0. Então, Vx vai ser igual a 3 menos I. Substituindo aqui, então, Vx igual a 3 menos I, eu vou obter 15, simplificando, trocando o sinal aqui, né? Mais 5i, mais, aí agora eu substituo o Vx, 3 menos i, então esse pedaço aqui vale Vx igual a 0. Isso vai implicar para a gente uma corrente de menos 4,5 amperes. Se eu substituo aqui em cima, eu vou achar um Vx de 3 menos 4,5 amperes, um Vx de 7,5 volts. Outra forma de resolver isso é eu fazer esta malha aqui, passando por Vx e esses três componentes aqui à direita. Então, nesta malha, eu teria Vx menos 4i menos Vx menos 18 igual a 0. Vejam, o Vx vai cortar com o Vx e a corrente I vai ser igualmente 4,5 amperes, menos 4,5 amperes. Agora iremos falar do teorema de Thevenin. Muitas vezes pode acontecer de um determinado elemento do circuito ser variável, que eu vou poder mexer esse valor, para saber o efeito da mudança desse valor. Normalmente eu vou determinar ele como carga, tipo, eu vou variar a carga para saber qual é o efeito
dessa variação no circuito, ou como vai comportar a potência, a tensão de saída, por aí vai. Isso mantendo os outros elementos fixos. O teorema de Thevenin fornece uma técnica pela qual a parte fixa do circuito é substituída por um circuito equivalente. Eu vou reduzir esse circuito para ficar mais fácil trabalhar com esta variação de carga. O teorema de Thevenin afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão VTH em série com resistor RTH, onde VTH é a tensão de circuito aberto nos terminais e RTH a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desativadas. Suponha que os dois circuitos da figura sejam equivalentes. Então, tem esses dois circuitos aqui da figura abaixo, eles são equivalentes um com o outro. Se os terminais A e B aqui forem tornados circuito aberto, nenhuma corrente vai fluir em nenhum dos dois circuitos. Portanto, a tensão nesses dois terminais tem que ser igual à tensão de Thevenin desse circuito equivalente de direita. Logo, a tensão de Thevenin, o VTH, é a tensão do circuito aberto nos terminais A e B, ou nos terminais onde eu quero realizar essa redução, conforme mostrado nessa figura abaixo aqui. Com a carga desconectada, então eu abri o circuito e tirei a carga, e os terminais aqui abertos, eu desligando todas as fontes independentes, a resistência de entrada aqui, ou a resistência entre esses dois pontos, tem que ser igual a RTvenin, uma vez que esses dois circuitos são equivalentes. A resistência entre esses dois pontos, quando eu faço curto-circuito dessa fonte aqui, é RTH. Se este é equivalente ao da esquerda, logo aqui a resistência também tem que ser RTH. Então, o R de Thevenin é a resistência de circuito aberto aqui. OC é de Open Circuit. Então, vamos lá. Para aplicar esse conceito da determinação da resistência equivalente de Thevenin RTH, precisamos considerar dois casos. Primeiro caso, se a rede não tiver fontes dependentes, desligamos todas as fontes independentes e o R de Thevenin, o RTH, é a resistência de entrada da rede, olhando-se entre os terminais A e D, que são os terminais que eu quero realizar esta redução. Se a rede tiver fontes dependentes, eu vou desligar todas as fontes independentes, eu vou aplicar uma tensão V0 nos terminais de AB e eu vou determinar qual a corrente que passa entre esses terminais. Então, eu vou fazer R de Thevenin igual a tensão sobre corrente nestes terminais. De forma alternativa, poderíamos inserir uma fonte de corrente I0 nos terminais A e B, como mostrado na figura B aqui, e encontrar a tensão entre os terminais V0. Chegamos novamente que o R de Thevenin vai ser V0 sobre 0. Poderíamos usar, por exemplo, V0 igual a 1 volt ou I0 igual a 1 ampere, ou até valores menores, maiores, por aí vai. Então, o importante é eu ter sempre essa relação de V0 e 0 para encontrar o R de Thevenin, caso no circuito tenha fontes dependentes. Muitas vezes pode ocorrer de R de Thevenin subir um valor negativo. Neste caso, a resistência negativa, que vai ser um V igual a menos IR, implica o fato de o circuito estar fornecendo energia, ao invés de estar consumindo. Isso é possível no circuito com fontes dependentes. Agora, considere um circuito linear terminado com uma carga RL, que é o circuito mostrado aqui abaixo. Né? A corrente IL através da carga e a tensão VL na carga são dadas por. A corrente IL que passa aqui vai ser o V de Thevenin, lembrando que esses circuitos são equivalentes, dividido pela soma das resistências. Tem duas resistências em série aqui. É simplesmente fazer uma malha aqui nesse circuito. Já a tensão aqui na carga, que seria o VAB, vai ser RL que multiplica esta corrente IL. Então vai ser RL sobre R de Thevenin mais RL que multiplica V de Thevenin, que é a mesma equação aqui do divisor de tensão para RL. Vamos para um exemplo. Determine o circuito equivalente de Thevenin entre os pontos A e B do circuito mostrado na figura. Em seguida, determine a corrente através de RL para 6 ohms, 16 ohms e 36 ohms. Neste caso, é muito mais fácil eu reduzir esse circuito para um circuito equivalente de Thevenin e aplicar essas três resistências do que resolver o circuito para essas três resistências com esse circuito aqui inteiro. Né? Então vamos começar a nossa redução. Primeiramente, iremos encontrar R de Thevenin. Para isso, iremos desligar as fontes e manter os resistores. Aqui tem 4 ohms, 12 ohms e 1 ohm aqui. Iremos encontrar a resistência equivalente entre esses pontos A e B.
temos 4 em paralelo com 12 mais 1. Então, o R de Thevenin vai ser igual a 4 paralelo com 12 mais 1. Isso vai ser igual a 4 ohms. Vou desenhar o circuito equivalente de Thevenin aqui embaixo, onde eu tenho uma fonte e um resistor. Aqui temos o RL, que é o R da carga. Aqui temos o ponto A, o ponto B, os 4 ohms e o V de Thevenin. Agora, iremos encontrar a tensão de Thevenin. Iremos manter as fontes, com a única diferença que iremos manter aberto aqui entre os terminais A e B. Então, aqui repetimos um ohm, aqui temos 2 amperes, aqui 12 ohms, 4 ohms, 32 volts. A primeira coisa aqui, não passa corrente neste ramo, porque é um circuito aberto. Então, a tensão de Thevenin vai ser, na verdade, a tensão entre esses dois pontos aqui, que é a fonte de corrente. Então, o nosso V de Thevenin, que é entre esses dois pontos, vai ser igual à tensão aqui entre os pontos da tensão da fonte de corrente. Ou podemos considerar que é esse nó aqui de cima. Podemos resolver de dois jeitos, tanto por malha quanto por nó. Se resolvermos por malha, esta parte aqui vai ser de 2 amperes, essa malha aqui, né? Iremos fazer uma malha aqui, começando aqui de baixo. Então vamos lá. Aqui teremos 32 volts menos 4i menos 12 que multiplica I mais 2, que está no mesmo sentido aqui, né? As duas estão descendo. Isto vai ser igual a zero. Com isso, encontraremos uma corrente de 0,5 amperes. A tensão de Thevenin VTH vai ser a tensão entre esse resistor de 12 ohms. Ou seja, o V de TH vai ser igual a esta tensão aqui, que é 12, a resistência ali, que multiplica I mais 2. Ou seja, vai ser igual a 30 volts. Podemos também realizar por nó. Então, aqui chamaremos de VTH e resolveremos esse nó. Então, com esse nó, teremos 32 menos VTH dividido por 4, que é a corrente que chega por aqui, menos VTH dividido por 12, a corrente que sai aqui no resistor de 12 ohms, mais 2, igual a zero. Lembrando, não passa corrente aqui, né? Com isso, teremos um VTH igualmente de 30 volts. Então, a nossa tensão de Thevenin aqui vale 30 volts. Agora, analisando o circuito de Thevenin, que é esse circuito abaixo que montamos, iremos encontrar o que foi pedido enunciado. A corrente IL ela vai ser VTH dividido pela soma das resistências, RTH mais RL, certo? Então, isso aqui, substituindo, eu tenho 30 dividido por 4 mais RL. Agora eu vou aplicar para RL igual a 6 ohms, eu vou ter uma corrente IL de 3 amperes. Para um RL igual a 16 ohms, eu vou ter um IL de 1,5 amperes. E para RL igual a 36 ohms, eu vou ter um IL igual a 0,75 amperes. Vamos para outro exemplo. Determine o equivalente de Thevenin no circuito da figura. Então, essa figura aqui, o que iremos fazer? Remover essa fonte de corrente, será um circuito aberto, e redesenhar o circuito. Entre os terminais A e B, iremos colocar uma fonte de tensão de 1 volt. Então, iremos redesenhar. Agora, nós iremos só colocar as tensões nos resistores para ficar mais fácil de fazermos as malhas. Então, consideraremos a malha aqui I1, esta malha como sendo I2 e esta malha como sendo I3. As tensões vão ser positivo, negativo, e aqui positivo, negativo. Lembrando que vocês podem fazer qualquer sentido de tensão, contanto que mantenham a coerência com as correntes. E nesse aqui, positivo, negativo. Vemos aqui que o sentido que iremos considerar aqui no 4 ohms, porque a corrente vai do positivo para o negativo, é o contrário de Vx, mas sem problema nenhum aqui, né? Então, para I1, teremos 2Vx menos 2 que multiplica I1 menos I2 igual a zero. Para a corrente I2, teremos menos 4I2, não tem relação com esse Vx aqui, né? Vx vale menos 4I2, mais 2 vezes I1 menos I2, porque é a mesma tensão de cima, só que agora vai do menos para o mais, menos 6 que multiplica I2 menos I3, isso é igual a zero. Então aqui temos 6
I2 menos I3, né? Repetindo a tensão agora do menos para o mais, menos 2 e 3, menos 1 igual a zero. Agora tenho esse conjunto aqui de equações. Lembrando, que tinha comentado já, né? O nosso Vx vale menos 4 e 2, que é a tensão aqui nesse resistor de 4 ohms, só que está invertida em relação ao que nós estamos considerando. Com isso, iremos encontrar um I3, que é o que nós queremos encontrar, né? De menos 1/6 de ampere. Isso vai ser igual à corrente I0. Quem é a corrente I0? É aquela corrente que passa aqui por essa fonte que nós colocamos. Assim sendo, o nosso R de Thevenin vai ser igual à tensão de Thevenin, que vale 1, dividido por I0, que vale 1/6. Então é 1 dividido por I0, ou V0 dividido por I0. Com isso, chegaremos que nosso R de Thevenin vale 6 ohms. Agora temos que encontrar o V de Thevenin. Nós iremos considerar todo este circuito, porém com ele aberto. Já temos a figura aqui, que é a própria figura do enunciado. Então usaremos ela para não ter que redesenhar. Agora o que iremos fazer é considerar outras malhas. Então, aqui iremos chamar de I1 e aqui chamaremos de I2. E esta corrente que passa aqui? Bom, esta corrente que passa aqui ela vale 5 amperes. Então, vamos fazer nossas equações. Temos 2Vx, aqui em cima, né? 2Vx, menos 2 vezes I1 menos I2 igual a zero. Nesta malha de baixo, temos 4 que multiplica 5 menos I2. Vejam, é 4 positivo porque eu coloquei o 5 sendo dominante. Entenderam aqui? Ó, o 5 está descendo, logo é positivo em cima, negativo embaixo. Se fosse o contrário, positivo embaixo, negativo em cima, aí seria o contrário aqui, seria menos 4 e 2 menos 5, que no final é a mesma coisa, né? Então seguimos. Mais 2 vezes que multiplica I1 menos I2, que é a mesma coisa aqui de cima, só que com o sinal trocado, que agora foi do menos para o mais. Menos 6 I2 igual a zero, que mais uma vez no sisteminha de equações. Com isso, iremos encontrar um V de Thevenin, resolvendo aqui, né? Que vai ser igual à tensão de aberto. Qual que é essa tensão em aberto? É a tensão entre os pontos A e B, é VAB. Quem é VAB? A tensão em cima deste resistor de 6 ohms. Com isso, temos que a tensão em aberto ali vai ser 6 que multiplica I2, porque é essa tensão aqui, 6 e 2. Isso vai nos dar, então, um V de Thevenin igual a 20 volts. Então, para fazer o equivalente a Thevenin desse circuito, iremos colocar uma fonte de quanto? 20 volts em série com uma resistência de 6 ohms. Então temos o ponto A e B aqui. Vamos para o teorema de Norton. O teorema de Thevenin trabalhava com fonte de tensão, enquanto o teorema de Norton trabalha com fonte de corrente. O teorema de Norton afirma que um circuito linear de 2 terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente IN em paralelo com o resistor RN, em que IN é a corrente de curto-circuito através dos terminais e RN é a resistência de entrada ou equivalente dos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. A ideia é a mesma de Thevenin. Eu tenho um circuito linear de 2 terminais, entre A e B. Eu vou transformar esse circuito linear em um circuito com uma fonte de corrente e uma resistência. Vejam aqui que pela substituição de fontes, eu poderia trocar essa fonte aqui de corrente IN para uma fonte de tensão em série com o resistor RN. Então vejam que existe essa similaridade entre Thevenin e Norton. Eu posso usar a substituição de fontes para sair de Norton e chegar em Thevenin e vice-versa. Determinamos Rn da mesma maneira que fazemos para o R de Thevenin. Por quê? É aquela resistência entre os terminais A e B com todas as fontes ligadas, ou seja, Rn. Então, Rn igual a Thevenin. O método para encontrar é igual. Para descobrir a corrente IN de Norton, determinamos a corrente de curto-circuito que flui entre terminais A e B em ambos os circuitos da figura, que é a corrente de curto-circuito. É eu pegar esse circuito e fechar aqui e descobrir qual é a corrente aqui. Veja, quando eu passo curto-circuito, não passa a corrente por essa resistência. Toda a corrente passa pelo curto-circuito. Por isso que fala que I de Norton é igual a I do curto-circuito. SS de short circuit. Assim, a corrente de Norton vai ser igual a V de Thevenin sobre R de Thevenin. Também é possível encontrar por aqui.
Uma vez que V de Thevenin, I de Norton e R de Thevenin estão relacionados de acordo com a equação 4.11, que é a equação que eu repeti aqui embaixo, né, que é I de Norton igual a V de Thevenin sobre R de Thevenin, determinar o circuito equivalente de Thevenin e de Norton requer que encontremos a tensão de circuito aberto, que é o VOC, entre os terminais A e B, que é a tensão de Thevenin, a corrente de curto-circuito nos terminais A e B, quando eu faço aquele curto-circuito entre os terminais, e a resistência de entrada ou equivalente à resistência de entrada nos terminais A e B, quando todas as fontes independentes estiverem desligadas. Vamos fazer um exemplo. Determine o circuito equivalente de Norton do circuito da figura dos terminais A e B. Vamos começar aqui redesenhando este circuito, apagando as fontes independentes. Então, teremos aqui. Agora temos que encontrar o R de Norton, que é a mesma coisa que o R de Thevenin. Quem que vai ser este R de Norton? Eu vou ter 5 em paralelo com 8 mais 4 mais 8. Por quê? Este pedaço aqui para a gente não importa, né? Tá para lá. A mesma corrente que passa no de 8 passa no de 4, que passa nesse de 8. E aqui eu tenho um divisor de corrente. Então, a resistência de Norton é 5 paralelo com 8 mais 4 mais 8. Ou seja, a resistência de Norton será igual a 4 ohms. Para encontrar a corrente de Norton, nós vamos usar esse circuito aqui de cima, só que entre os pontos A e B iremos fazer um curto-circuito, encontrando qual que é essa corrente aqui, ISC. Assim, vamos fazer as malhas. Então, esta corrente que passa aqui já podemos chamar de 2 amperes, né? E iremos fazer esta malha aqui de fora. E esse resistor de 5 ohms, ele para a gente não interessa porque não passa corrente por ele, porque está em paralelo aqui com um curto-circuito. Logo, temos 12 menos 4, que multiplica I menos 2, menos 8I, menos 8I, igual a 0. Esta corrente I vai ser igual a 1 ampere. Assim, a corrente de Norton é igual a 1 ampere. Iremos redesenhar o circuito. Aqui está o circuito equivalente de Norton. O circuito equivalente de Thevenin é útil para descobrir a potência máxima que um circuito linear pode liberar uma carga. Se todo circuito for substituído pelo equivalente de Thevenin, exceto pela carga, conforme mostrado na figura aqui, a potência liberada para essa carga vai ser potência, vai ser I quadrado, que multiplica a resistência de carga. Quem que é a corrente que atravessa esta carga? Vai ser a tensão pela soma das resistências. Então, esta potência vai ser V de Thevenin ao quadrado, dividido por R de Thevenin mais RL quadrado, que multiplica a resistência de carga. Variando, então, esta resistência de carga, a potência liberada varia de acordo com o descrito nessa figura aqui. Percebemos dessa figura que a potência é pequena para valores pequenos ou grandes de RL. Então, tanto para valor pequenininho de RL quanto para valor muito grande de RL, essa potência dissipada vai ser pequena. Mas ela vai ter um valor máximo possível. Agora vamos mostrar que a potência máxima ocorre quando RL é igual a R de Thevenin. Isso é conhecido como o teorema da potência máxima. A potência máxima é transferida a uma carga quando a resistência de carga for igual à resistência de Thevenin, ou seja, RL igual a R de Thevenin. Para provar o teorema da máxima transferência de potência, vamos diferenciar P na equação aqui em relação a RL e vamos igualar a zero para achar os pontos de mínimos e máximos. Com isso, obtemos esta equação aqui abaixo. Então, é a diferenciação dessa aqui de cima, né? dP dRL. Igualando a zero, vamos chegar nesta equação aqui. Com isso, vamos ter que RL igual a R de Thevenin. A potência máxima transferida, então, é obtida substituindo RL igual a R de Thevenin, nesta equação aqui. Com isso, eu vou ter que a potência máxima vai ser V quadrado de Thevenin dividido por 4 R de Thevenin. Uma coisa muito importante que temos que lembrar é a potência consumida pela carga vai ser a mesma consumida pela parte interna do circuito. Ou seja, neste ponto aqui, a eficiência será de 50%. Porque nós temos duas resistências iguais. A resistência interna, que vale R de Thevenin, e a resistência de carga, que vale R de Thevenin. Ou seja, a resistência de carga consome a potência máxima, que vai ser a potência consumida pelas resistências internas, que no caso está tudo ali
contido em R de Thevenin, né? Exemplo. Determine o valor de RL para a máxima transferência de potência no circuito da figura. Determine a potência máxima. Então aqui, para determinar qual que vai ser a resistência que fornece a máxima transferência de potência, eu vou encontrar a resistência de Thevenin. Então, vamos matar as fontes independentes. Aqui temos um curto-circuito, né, na fonte de corrente. E abrimos aqui entre o ponto A e B. Então, temos 2 ohms, 3 ohms, 12 ohms, 6 ohms. A resistência de Thevenin entre esses dois pontos A e B vai ser igual a 2 mais 3, porque esses dois aqui estão em série. Isso em paralelo vai ser 2 mais 3, porque estamos em série aqui, mais este pedacinho final aqui, que é 12 em paralelo com 6. Com isso, o R de Thevenin vai ser igual a 9 ohms. Ou seja, a potência máxima dissipada por RL será quando RL for igual a 9 ohms. Para encontrar o valor de máxima transferência de potência, nós temos que encontrar o circuito equivalente de Thevenin, ou pelo menos a tensão de Thevenin, né? Porque a equação depende da tensão de Thevenin. Então vamos abrir aqui, estou riscando, e vamos encontrar qual que vai ser a tensão entre A e B com os terminais abertos. Como aqui temos uma fonte de corrente, chamaremos essa corrente de 2 amperes e iremos fazer uma corrente aqui I. Começando pela fonte, temos 12 menos 6I menos 12, que multiplica I mais 2 igual a 0. Resolvendo aqui, teremos que o I vale menos 2/3 de ampere. Agora, para encontrar a tensão de Thevenin, a tensão nos terminais AB, nesse V de TH, nós podemos fazer uma malha externa aqui, passando por V de TH. Então, teremos 12, começando pela fonte, menos 6I, o mesmo que de cima, menos 3. Agora, muita atenção nesta resistência de 3 ohms, por que muita atenção? A resistência é da direita para a esquerda, ou seja, positivo aqui e negativo aqui. Sempre é importante colocar o sentido das tensões. Então, agora vai ser mais 3 que multiplica 2. Aí aqui tanto faz ser mais ou menos, porque passa 0 de corrente aqui. 2 que multiplica 0, menos o V de TH, que foi do mais para o menos, vai ser igual a 0. Então, o V de TH aqui vai valer 22 volts. Temos o R de Thevenin e o V de Thevenin. Para a potência máxima, temos que este P máximo vai ser igual a V de TH quadrado dividido por 4RL. Ou seja, esta potência máxima para a carga será de 13,44 watts. Vamos para as aplicações. Primeiro, na modelagem de fontes. A modelagem de fontes dá um exemplo da utilidade do circuito equivalente Thevenin e Norton. As fontes de corrente e de tensão reais não são ideais em virtude das suas resistências internas ou resistência de fonte RS e RP. Elas se tornam ideais à medida que RS tende a zero e RP tende a infinito. RS é a resistência série com a fonte de tensão. Então, quando eu considero uma fonte de tensão real, eu tenho uma resistência S interna, uma resistência série. Se ela for zero, eu tenho uma fonte ideal. Se ela for maior do que zero, eu tenho uma fonte não ideal. Ela passa já a ser um modelo de uma fonte real. O mesmo vale para a resistência em paralelo, que vai estar em paralelo com uma fonte de corrente. Esta fonte vai se tornar ideal se essa resistência paralela for infinita, for um circuito aberto. Se for diferente, ela já passa a ser uma aproximação de uma fonte real. Considere o efeito da carga sobre as fontes de tensão, conforme mostrado aqui na figura A. Pelo princípio da divisão de tensão, a tensão da carga VL vai ser RL dividido por RS mais RL, que multiplica VS. É o divisor de tensão. Lembrando que VS sobre RS mais RL, que é corrente, né? É tensão dividida pelas resistências. Da equação, devemos observar o seguinte. A tensão na carga será constante se a resistência interna RS da fonte for zero ou, pelo menos, o RS for muito menor do que RL.
Quer dizer, quanto menor for RS em relação a RL, a fonte de tensão está mais próxima de ser uma fonte ideal. Quando a carga é desconectada, isto é, a fonte se torna um circuito aberto de modo que a resistência série seja infinita, o VOC vai ser igual a VS, que é a tensão interna. Portanto, VS pode ser considerado como uma fonte de tensão sem carga. A conexão da carga faz que a tensão nos terminais caia. Isso é conhecido como efeito de carga, porque a pilha, quando eu tenho ela sem conexão nenhuma, ela vai ter tensão lá, vamos supor, de 1,5 volts. Qualquer coisa que eu conectar, ela vai abaixar um pouco essa tensão devido às resistências internas presentes nela. Então, uma fonte ideal, ela vai manter a tensão independente da carga que eu vou colocar. Já uma fonte real, ela vai variar a sua tensão de acordo com a carga. E lembrando aqui um ponto muito importante, que é zero aqui para uma carga zero, no caso do curto-circuito, que seria curto-circuitando uma fonte, qual que vai ser a tensão aqui nesses terminais? Zero. Por quê? Toda a tensão da fonte vai estar sendo aplicada na resistência interna, porque este curto-circuito possui zero de resistência. Então, se eu for medir a tensão aqui, eu vou obter 0 volts. Por isso que esse gráfico começa no zero. Por isso que em um curto-circuito, a tensão entre os terminais cai muito. Digo cai muito ou próximo de zero, por quê? A gente sabe que nenhum condutor é ideal, ele sempre vai ter uma pequena resistência. Então, a tensão vai ser nessa resistência. O mesmo argumento pode ser usado para uma fonte de corrente real quando conectada a uma carga, como mostrado na figura A, que é essa aqui de baixo. Pelo princípio da divisão de corrente, a corrente na carga vai ser RP dividido por RP mais RL, que multiplica IS, a equação do divisor de corrente. Em uma fonte de corrente ideal, tem a mesma corrente para qualquer valor de carga. Numa fonte real, a variação desta resistência de carga faz com que a corrente caia. Aí, neste caso, se eu coloco uma resistência muito grande entre os terminais, a corrente que passa por essa resistência vai ser pequena e mais corrente irá passar na resistência interna. Uma outra aplicação é a medida de resistência. Pode-se obter uma medida mais precisa usando uma ponte de Wheatstone, que é usada para medir resistências intermediárias entre 1 e 1 megaohm. Valores de resistência muito baixos são medidos com o miliohmímetro, enquanto valores muito elevados são medidos com o medidor Megger. A ponte de Wheatstone, ou ponte de resistências, é usada em uma série de aplicações. Aqui usaremos para medir a resistência desconhecida Rx, que é conectada à ponte, conforme mostrado nessa figura aqui abaixo. A ponte de Wheatstone, eu tenho 4 resistores, um galvanômetro, que é um medidor de corrente, conectados em uma fonte de tensão. A resistência variável é ajustada até que nenhuma corrente flua pelo galvanômetro, que é basicamente um galvanômetro de Dassault, operando com um dispositivo indicador de corrente sensível como um perímetro na faixa dos microamperes. Nesta condição, eu vou ter que V1 vai ser igual a V2. E disse que a ponte está equilibrada. Então, variando esta resistência aqui, até que o galvanômetro tenha zero de corrente, eu vou ter equilibrado aqui esta ponte. Com isso, eu sei qual vai ser o valor da resistência que eu não sei. Uma vez que não passa nenhuma corrente pelo galvanômetro, R1 e R2 se comportam como se estivessem em série. O mesmo acontece com R3 e Rx. O fato de nenhuma corrente passar pelo galvanômetro também implica que V1 igual a V2. Aplicando o princípio da divisão de tensão, V1 vai ser igual a R2 sobre R1 mais R2, que multiplica V, que vai ser igual a V2, que vai ser igual a Rx sobre R3 mais Rx, que multiplica V. Portanto, nenhuma corrente passa pelo galvanômetro quando o R2 dividido por R1 mais R2 for igual a Rx, que divide por R3 mais Rx. Ou seja, quando R2 e R3 for igual a R1 Rx. Ou seja, o Rx vai ser R3 sobre R1, que multiplica R2. Se R1 for igual a R3 e R2 for ajustado até que nenhuma corrente passe pelo galvanômetro, Rx vai ser igual a R2. Como descobrir a corrente que passa pelo galvanômetro quando a ponte de Wheatstone estiver desequilibrada? Encontramos o equivalente de Thevenin, VTH e RTH, em relação aos terminais do galvanômetro. Se Rm for a resistência do galvanômetro, a corrente que passa por ele na condição desequilibrada vai ser I igual a V de TH dividido por RTH mais Rm. E assim terminamos nossa aula de circuitos elétricos sobre teoremas de circuitos. Até a próxima!